E... Chegou no limite aí. Significa que a gente já falou bastante. Bom, eu sou a Clara Nanda, tenho 38 anos e eu nasci em São Paulo. Até os 19 anos morei e vivi, bom, toda a minha estrutura familiar é de São Paulo, a capital. E o meu pai, bom, a gente vive em classe média, né? A gente morava na Zona Leste de São Paulo, mas no início da Zona Leste, porque São Paulo é tudo muito grande. Sim. Acho que depois que eu vim pra cá e fiquei absorvendo algumas coisas, eu sempre brinquei que a Zona Leste era maior do que Porto Alegre, assim, né? Mas, então, é uma Zona Leste, mas ainda central, né? Que é no Tatuapé. E o meu pai, ele sempre foi militante do PT, assim. Não era uma pessoa ativa, filiada, que ia para as reuniões, mas isso estava o tempo todo dentro das referências dele. E a política, no geral, sempre estava dentro das nossas conversas, né? Então, eu tinha duas certezas desde pequena, que eu era petista, de alguma forma, e que eu não gostava do Maluf. Sim. Então, eram duas grandes coisas. A minha mãe, na minha infância, ela não tinha não falava sobre isso, não tinha esse debate, assim. E acho que isso vira depois. A eleição da Dilma, assim, muda bastante o engajamento da minha mãe politicamente, assim. Mas até então, era só meu pai que tinha essa relação. Os pais são separados desde que eu tenho 5 anos, então é ir para um lado e para o outro e tal, vivenciar várias coisas a partir disso. E depois de um tempo também, olhando para essa minha infância, eu também sempre entendi que eu nunca tive nenhuma diferenciação por ser menina, né? Então, eu sempre fui muito moleca e meu pai e minha mãe nunca disseram nenhuma vez para mim, isso aqui você não pode fazer ou melhor não fazer, né? Então, sempre tive uma liberdade muito grande e a política, ela também permeava por isso. Meu pai, principalmente, tem uma relação... ele é iogue, então não come carne, então cada coisa acaba sendo política, né? Então, não comer agrotóxico. Então, isso, meu pai sempre puxava assuntos, né? Uma coisa desencadeava na outra, e que chegava, então, nas eleições. E aí a gente tinha um posicionamento político, e principalmente contra o Maluf, porque ele morava na Moca, e a Moca é um bairro que hoje é bolsonarista, mas na época era o centro do malufismo, assim. Então, isso também era cotidiano, tu ir pra feira e aí eles chamarem meu pai de Barba, porque ele tinha barba, e isso seja uma forma de diferenciação, e meu pai, por sua vez, retrucava, tipo, você é um malufista de alguma coisa e tal. Então, isso tava no cotidiano, assim, né? E aí, na escola, quando eu fui ali na 7ª, 8ª série, era a eleição, acho que foi o primeiro ano da eleição da Marta Suplicy para prefeita, que foi o ano que ela ganhou. E a gente teve que fazer alguns trabalhos de análise e de acompanhamento das eleições. Eu queria ter escolhido a Marta e no sorteio eu fiquei com a Erundina. Eu fiquei bem brava, eu queria ter estudado a Marta e tal. E a ideia era acompanhar as notícias, estudar o plano de governo e acompanhar os candidatos. Isso, pela escola. E também a gente fez uma visita na Câmara de Vereadores. Na época, quem era até vereador era o Maluf e tinha o Zé Eduardo Cardoso. E também a gente depois participou de um projeto desses de jovens que escrevem projetos, tal, jovens parlamentares. E a gente escreveu um projeto conjuntamente na escola sobre recicláveis até, sobre material reciclável. Não fui eu que fui a que apresentou, mas a gente fez parte junto da construção desse projeto. Então, ali também abriu uma outra possibilidade de relação um pouco com a política, já não com meu pai, né, nesse espaço. E aí uma coisa que eu sempre gostei de fazer com meu pai era boca de urna, né?
que era, a gente ia para a esquina do colégio, que era muito perto da casa do meu pai. Ele dizia, isso não pode e tal, explicava tudo, então tinha toda essa coisa do proibido. E aí teve uma eleição que ele não falou nada sobre. Aí eu e meu irmão dissemos assim, tá, mas e a gente, cadê os materiais para boca de urna? E aí ele saiu, tipo, atrás, assim, tipo, na véspera da eleição. E foi uma eleição que foi até que ele pegou material do Genuíno, assim. Então, pra mim era... Ele falou assim, eu nem pensei nisso, esqueci. Eu falei, mas não pode, né? Tipo... E aí depois, quando eu virei militante, quando eu fui fazer boca de urna, eu achei muito chato. Eu falei, não tem graça, isso é um lugar, tipo, da minha infância. Agora não tem graça nenhuma, e eu nunca mais fiz boca de urna. Depois do processo, mais quando eu estive no PT, né? Foi no ensino médio que virou a chave completamente, assim, porque... Bom, a gente teve essas participações. Eu estudava em colégio particular. Eu sentia muito o impacto disso nas relações cotidianas, porque minha mãe que pagava escola, mas é aquela coisa, tipo, faz de um tudo para pagar a escola. Você paga a escola, mas você não tem acesso a tudo que todo mundo tem e tal. Isso sempre era um conflito e um incômodo, né? Ainda mais porque era novo rico, então essas coisas essa necessidade de se afirmar e mostrar as coisas, isso era sempre incômodo. E aí pro ensino médio, eu fui fazer o vestibulinho para passar numa escola técnica. E aí eu tinha um amigo no meu prédio que estava estudando na escola Carlos de Campos e ele era do Grêmio. Eu falei, eu quero para essa escola então. E aí eu me inscrevi e não passei no primeiro ano. E aí eu falei para minha mãe que eu não ia querer ficar numa escola particular, que eu ia continuar tentando entrar no Carlos de Campos, mas que eu queria fazer o ensino médio numa escola pública, que não, tipo, aquela relação de classe para mim já não dava mais. Então aí eu me inscrevi numa escola que era perto de casa, que era até uma escola modelo e tal, e fiquei fazendo cursinho de tarde para entrar no Carlos de Campos. Aí eu fiz técnico, aí eu passei no segundo ano, mas já no cotidiano, o cursinho ele já foi permeado por vários estresses, assim. Eu briguei com o dono do cursinho e saí do cursinho, porque ele foi racista com um amigo meu, e eu falei, aqui eu não volto mais, enfim. Então já tinha algumas coisas. E aí, mas eu queria ir para o Carlos de Campos, porque lá tinha Grêmio e tal. E aí, no primeiro dia de aula, ia ter reunião do Grêmio, e eu já estava lá. E aí eu peguei a primeira guria que eu conheci na sala, falei assim, vem comigo, e dali por diante eu assumi tarefas no Grêmio, e aí foi meu ensino médio foi completamente voltado para a militância, assim. E aí o Grêmio, ele tomou, assim, o Grêmio, ele tinha uma dimensão política interna, e depois que eu fui também, a partir dele, fazer ações externas à escola, assim. E era uma escola técnica no centro de São Paulo, né, no Brás, na verdade, assim, no centro expandido. E ali já tinha alguns conflitos também, né, da área urbana, então acho que todo mundo já viu alguma notícia sobre a feirinha da madrugada e tal, então ali era a rua da feira da madrugada, é a linha do trem, então todos, assim, conflito que eu falo no sentido de embretamento de muitas coisas que aconteciam no colégio, né? Então, a gente tinha alunos de toda a região metropolitana e de cidades mais longe, então tinha uma confluência de muitas coisas. E o Kaká, que é como a gente chama, a Escola Técnica Carlos de Campos, ele sempre foi também um expoente de referência de luta, assim, ele era, na ditadura, tinham várias histórias de remanescentes, de como se escondeu pessoas ali dentro e tal. Nas escolas técnicas a gente tinha eleição para diretor, então isso também fazia parte e tal. E era uma escola técnica que tinha muitos cursos de artes, então também tinha um envolvimento diferente, assim, a partir da arte, né? Então a gente tinha festival de dança, festival de teatro, e isso tudo permeava as nossas ações do Grêmio. Então, as ações internas era melhorar a condição da escola, era onde ter espaços de lazer, era organizar esses festivais e muitas festas, porque a gente gostava de fazer festa.
E eu acho que foi a primeira vez que, não nada elaborado, né, eu também debati um pouco de gênero, assim. Mas gênero desde uma perspectiva LGBT, porque a gente tinha muitas pessoas que eram lésbicas, gays, e aí a gente também estava vivendo a sexualidade, então a graça também era experimentações, etc., e a gente começou a ter os primeiros conflitos de pais querendo tirar os filhos da escola, porque a partir do momento que eles entraram, eles viraram, né, lésbicas, né? Foi o primeiro caso. E a gente um pouco incidiu junto com a direção de conversar com os pais e tal, como Grêmio, né, explicar, entender e dizer que não foi. E as festas, elas começaram a ter esse espaço também, um espaço de cuidado, então as pessoas podiam ali vivenciar a sua sexualidade. Era uma festa que os pais estavam ali, porque a associação de pais e mestres tinham que estar, eram menores de idade, etc., mas a gente de alguma forma conseguia vivenciar a sexualidade. E aí começou-se a ter muitas pessoas se inscrevendo no vestibulinho para poder estar num lugar seguro e vivenciar isso na escola, né? Isso foi um conflito mais depois que eu saí do que quando eu estive, porque quando eu estive, por exemplo, a gente teve um guri que era neonazista, tinha tatuagem e tal, que a gente sempre não tinha relação com ele, mas não sabia que ele estava ali, e ele foi pego com um menino no banheiro. E aí isso gerou uma relação de conflito, de que as pessoas queriam bater nele, queriam demonstrar o quanto que ele era frágil também e tal, e a gente fez uma discussão pública sobre isso, de que, né, ele tinha que ser acolhido, enfim, que a gente tinha que pensar. Então, mas depois o meu irmão entrou no colégio e eu saí, e esse debate ficou mais exacerbado, porque aí virou os opressores LGBTs contra os héteros, enfim. Mas isso foi muito interessante nesse processo tanto da minha vivência de sexualidade, quanto de debates políticos, assim. E a gente tinha uma aversão a entidades estudantis. E a gente tinha algumas pessoas vinculadas à UMES, assim, eram amigos do amigo da UMES, União Municipal de Estudantes, mas a União Municipal de Estudantes era da MR8 do PMDB, né? Então a gente não se dava. E o JS também, vira e mexe, passava lá para tirar delegado para algum congresso e a gente não curtia muito, assim. Mas fizemos parte de várias ações, então a gente teve uma luta pela meia entrada, né? Para ter uma lei municipal, então a gente fez parte de todas as mobilizações organizadas pela UMES. E aí a gente tinha um problema que a meia entrada eles não estavam aceitando as escolas técnicas. Só as escolas municipais e estaduais, mas os colégios técnicos, não sei, porque o colégio técnico é 1 ano e meio, né? E antes era separado, agora juntou, já nem sei direito como tá mais. Mas tinha algum motivo que eles não estavam aceitando. E aí a gente reformulou junto com a Marta a lei da meia entrada. Isso foi uma das lutas que a gente fez em parceria, mas a gente sempre diz assim, vocês aqui e a gente aqui. A gente construiu eu fiquei 2 anos na escola, porque entrei no segundo, e fiquei os 2 anos no Grêmio. E a gente fez uma eleição interna, uma eleição para diretor, a gente se envolveu muito na eleição para tirar a diretora que era do PSDB, vinculada ao governo do estado, do Alckmin, e o novo diretor conhecia algumas pessoas do que estavam criando na época o Fórum Jovem na cidade de São Paulo, que era uma ação de organização do governo municipal de debater políticas públicas de juventude. E aí ele nos convidou como Grêmio, falou assim, vai ter uma oportunidade e tal. Então, e a gente começou a frequentar esse espaço do governo e começamos a organizar, fazer parte do fórum e tal. E organizamos 2 fóruns de juventude. Um eu estava no Grêmio, um já estava fora. E aí foi quando eu conheci a estrutura partidária, que aí eu me relacionei com as juventudes partidárias. Eu já conheci um pouco a JS por conta das entidades, sim, e a gente já tinha nossos incômodos. Mas eu sempre fui petista, então também tinha isso, assim, tipo, na minha lógica, não é do PT, não tenho muito interesse, mas era muito particular meu.
Os outros eram mais para anarco ou para um autonomismo do que, de fato, o partido. E aí eu comecei a me envolver com o PT e a gente tinha um cuidado de separar as coisas, né? Do que eu tinha de relação e o que o Grêmio tinha de relação. Da mesma forma que a gente entendia que as entidades tentavam utilizar da mobilização e organização do Grêmio, a gente entendia também que os partidos podiam fazer disso de alguma forma. Então, a gente mantinha a nossa autonomia. Isso ficou mais claro até quando a gente fez eu comecei a me engajar no movimento Passe Livre. Então, fiz parte da criação do movimento Passe Livre, que depois, em 2013, história, enfim, e era principalmente do PT, assim, o grupo, mas tinha autonomistas, tinha um pouco de tudo, mas participei ali do início. E a gente levou esse debate para a escola, e isso foi um debate que a gente muito rico dentro, falou assim, precisamos mesmo lutar pelo passe livre, e aí as entidades estudantis chamaram um ato, que normalmente dia 30 de março, né, sempre tem um dia do estudante e tal, chamaram uma manifestação pelo passe livre. E a gente falou, se é pelo passe livre, a gente vai. E a gente mobilizou quase 2 ônibus para ir. E chegamos lá, tinha uma faixa muito grande, assim, pelo meio passe e pela meia entrada. E a gente falou assim, meio passe a gente já tem, meia entrada acabamos de conquistar. Que, tipo assim, que novidade, que marcha é essa, assim? E aí, pela minha relação com partidária, que eu tinha conhecido a partir do fórum, ainda não era afiliada, mas já conhecia, a gente mapeou outros grêmios que estavam ali pelo movimento Passe Livre e a gente tomou de assalto a manifestação, assim, e todos os jornais saíram que era movimento pelo Passe Livre e as entidades ficaram muito bravas conosco, assim. Então, ali a gente ficava mais nítido ainda que, assim, não é essas pessoas que a gente quer se atrelar, porque a gente sabe o que a gente está fazendo e sempre tentam um pouco usar de massa de manobra, um pouco era isso, assim. Então, eu fiquei no Grêmio até o último dia, assim, do ensino médio. E aí, quando eu saí do Grêmio e aí dar aquela virada de não passar no vestibular, eu me filiei com 16, né? 16 para 17. Então, eu me filio, mas só depois que eu saio do Grêmio que eu começo, de fato, começo nas atividades do partido. E o fórum, esse espaço da elaboração das políticas públicas foi muito importante para isso. Porque é nesse espaço também que eu tanto entro para o PT como conheço a pluralidade dos movimentos sociais, os vários partidos, quem tinha ação na juventude, quem não tinha, e pastoral de juventude, ONGs, enfim. Então, porque logo depois do Fórum Jovem da cidade de São Paulo, a gente tinha uma coordenadoria da juventude e tal, o Lula ganha as eleições e cria o projeto Juventude, que é para discutir uma secretaria e uma política pública nacional de juventude. Então, isso tudo se atrela ali na minha militância, e aí termina um pouco o Grêmio, eu me filio no PT e começo a me engajar. E aí a minha militância ela vai ser partidária estruturalmente, né? Eu não passei nenhum vestibular em São Paulo, não passei na USP, não passei na Unesp. Aquilo também dá uma frustração, assim, porque você sai, né, 17 anos estudando, de repente você não vai para nenhum lugar. Eu só vou trabalhar depois que eu saio do ensino médio, meio perdida ali. Assim, eu sempre fiz bicos de outras coisas, desde os 14, sempre quis ser independente, mas eram bicos, não eram trabalhos nem formais e nem profissionais, assim, né? E no ensino médio, eu começo o técnico e largo o técnico exatamente por conta da militância. Eu faço ali uma escolha, eu fui para muitos espaços e eu fazia designer de interiores, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não queria trabalhar para burguês, então eu falei que não fazia nenhum sentido. E assim, todo mundo estava no design de interiores querendo fazer arquitetura, nunca foi minha vibe, eu sempre quis fazer ciências sociais. Eu nem sei muito porquê, mas era o que eu queria fazer, então não tinha muito porquê eu continuar fazendo técnico. Então eu desisti do técnico e fiquei só no médio. E aí o meu tempo livre era militância full time, né?
tanto as ações do Grêmio quanto as do Fórum e as de políticas públicas. Quando eu termino o ensino médio, eu vou trabalhar com a minha tia. A minha tia é atriz e tinha um grupo de teatro. E ela... Bom, eu estava organizando fora, e aí eu contava para a família e tal, não sei o quê. Ela falou assim, você não quer ser nossa produtora? Eu falei, do que se trata, né? O que é isso e tal? Ela, não, eu ensino você e tal. E aí, e ela foi explicando, o que você faz no fórum, organizar o fórum, organizar não sei o quê, a tenda, as coisas, pensar, né? Tanto a estrutura política da programação, quanto a estrutura física, a alimentação, etc., era a produção. E aí ela me convida para trabalhar com elas. O grupo de teatro chamava Núcleo Trecos e Cacarecos e eles já estavam há 12 anos juntos, assim. E a ideia era, nesse aniversário de 12 anos e tal, elas estavam reformulando uma peça e aí íamos estrear a peça. Então, tinha uma produção da elaboração dessa peça, do lançamento. E também, depois elas falam assim, vender espetáculo. Eu falei, como é que vende, né? Enfim, então eu fiquei 2 anos e meio trabalhando com elas. E foi muito legal, assim, também. Foi, tipo, estruturalmente, me ajudou muito profissionalmente, assim. Eu amo produção de eventos, assim. Ainda me sinto... Quando dá alguma coisa errada, eu falo, gente, sou produtora, estou à disposição e tal. Trabalho, mas já fiz muitos outros trabalhos de produção. E também foi muito bom porque a militância sempre te engole, né? E aí eu entrei num outro universo que foi a cultura e também um pouco elaborar sobre isso, discutir sobre isso, entender sobre isso, assim. Mas essa aí eu fiquei trabalhando 2 anos e meio e concomitante com a militância, assim. Aí já é uma militância partidária, assim. Aí eu fui para a militância partidária. Eu me filiei no PT e eu me filiei no Diretório Zonal do Centro. Nunca militei no meu bairro, até porque a minha atuação, seja no Grêmio ou coisa, acabava sendo mais na região central. E na região centro a gente tinha muito forte o movimento de moradia, né? Então me relacionei muito tempo com o movimento de moradia e com o Diretório Zonal do Centro, que tinha uma outra dinâmica. E aí, foi muito engraçado, porque eu estava nesse debate das elaborações de políticas públicas. Então, a gente tinha esse fórum municipal e um fórum estadual para elaboração de políticas públicas de juventude. E aí, assim, é tudo muito... Você não sabe o que você está fazendo, você está ali discutindo política pública. Aí ficava lá horas discutindo. E educação? Você é jovem, é do movimento estudantil, então você tem que ir para a educação. Aí estava discutindo educação. E aí tinha o primeiro momento de discussão, era esse enfrentamento, essa discussão entre juventude versus criança e adolescente, né? Esse foi um dos primeiros conflitos da elaboração de políticas de juventude. Se existe um ser jovem, quem é esse jovem? Então, fiz muito parte dessa elaboração e eu era muito autônoma e sempre falava assim, eu sou jovem, eu tenho autonomia, tipo assim, era muito intrínseco, né, desse lugar Então, não era uma formulação, não tinha, o que é juventude? Tipo, eu sou jovem, eu quero ter autonomia, eu não quero ser tutelada pelo Estado, que é o que, né, a criança e adolescente. Mas tudo era o empírico, né, da vivência. Então, a gente debateu juventude e aí teve a conferência... A primeira atividade que eu fui para Brasília, eu estava com 17, e a gente teve a primeira Conferência Nacional de Juventude e foi uma organização do Parlamento. Criou-se uma comissão especial do Parlamento e alguns deputados construíram uma conferência. Então, ainda não era... O governo Lula já tinha um projeto de juventude, tinha uma secretaria especial... de juventude, mas ela ainda estava tateando, assim, e ela tinha um meio assim, não vamos criar um conselho de juventude. Então, foi essa conferência. Então, foi a primeira vez que eu fui para Brasília e a gente vinha organizando o Fórum Nacional de Movimentos e Organizações de Juventude. Foram meus primeiros conflitos também fora já do Grêmio, eu já não estou no Grêmio, já não sei o quê, e aí eu chego lá, e aí tinha um cara da Uni, e eu falo assim, ele foi, tipo,
tem algum posicionamento? Não, eu sei o que tá fazendo. Ele nunca tinha participado de nenhuma reunião. Eu falei, quem que tu é, entendeu? Tu chega aqui só porque você é dessa unha aí, tu acha que é alguma coisa, entendeu? Menos, tu acabou de chegar aqui, entendeu? Mas é isso, não tinha nenhuma referência de que, sei lá, ele nunca teve numa reunião em São Paulo, mas ele devia ter tido em outras reuniões, fazendo outras coisas, enfim. E aí, na primeira conferência oficial, que foi chamada, né, de governo e tal, foi a primeira vez que eu estive num debate de mulheres. Porque até estava lendo aqui, tipo, tem duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, assim. Dentro desses espaços, eu estava ali mais na área de educação, porque me colocaram ali do Grêmio. Aí, conceito de juventude. E aí, na conferência mais formal, iam ter os GTs de mulheres. E aí eu comecei a entender também que tinha, porque quem que vai ser delegado, e aí a gente tem que ter diversidade, e aí então cada um, vamos ter estratégia, cada um sai de um grupo de trabalho. Então, Clararanda vai para as mulheres, vou, entendeu? Então, tipo, e fui, aí nesse GT eu saí como delegada. E aí os debates que aconteciam lá, né, de aborto, por exemplo. Eu não tinha nenhum acúmulo sobre isso, não sabia do que se tratava. Mas aí apareciam algumas mulheres feministas e a direita, sempre muito organizada nesses espaços, né, o PSDB e outras juventudes partidárias, principalmente. E aí eu falei, bom, eu não sou desse time, então você sempre vai por eliminação. E aí foi a primeira vez que eu tive que fazer esse debate de mulheres. Mas eu não me encontrava, assim, eu não sei o que era feminismo, esse tema nunca me atravessou. Eu sempre fiz o que eu quis, independente de ser mulher ou não, então isso nunca foi um tema para mim. Então, não tinha isso colocado como uma questão. Eu reconhecia que tinha diferenças, eu sabia que existia, né? Mas não era uma coisa que me atravessava. E aí, nesse processo de estar afiliada, de estar participando da juventude do PT, e aí, na época, a gente tinha as setoriais, né? A gente ainda tem no PT, mas a configuração de juventude mudou. E a gente tinha a espaço da juventude e tinha tido em algum momento a eleição, eu não participei desse processo, mas o diretório do centro tinha uma juventude organizada e eles tinham um assento na setorial. E eles falaram, Clara, eu acho que você que tinha que participar por nós agora, e aí você começa a participar, você só não pode faltar. Se você faltar 2 vezes seguidas, a gente perde a cadeira. E aí eu comecei a ir para esses espaços, mas eu não entendia nada do que estava fazendo ali. Só sabia que eu não podia faltar. Eu sabia que eu chegava no horário e as pessoas demoravam 1 hora para chegar na reunião. A gente discutia algum tema, né? Ou era do governo da Marta, ou era do aumento da passagem. Coisas que, sei lá, tinha relações com políticas públicas de juventude. Eu não abria minha boca porque eu não entendia. E depois, assim, mas eu fui fazendo relações de amizade. Aí fui entendendo um pouco. E eu, normalmente, era sempre a única mulher, assim, eram muitas poucas mulheres. E aí, quando começou a aparecer outras mulheres, e eu já estava fazendo parte de algumas coisas na juventude meio aleatórias de mulheres, eu falei, gente, vamos estudar. E a gente começou a conversar sobre o que era o feminismo, o que não era. E a gente montou um grupo de estudos. E a gente não queria se atrelar ao feminismo ainda. A gente não queria, porque a gente tinha um incômodo. Todos os lugares que a gente ia, que as mulheres feministas apareciam, eram sempre uma relação de muito embate. E a gente não se sentia convidada a construir, e também as pessoas, os homens, reclamavam daquele embate. Tipo, sempre vem desse jeito. Então, a gente primeiro queria entender o que era o feminismo. A gente tinha os nossos preconceitos, mas a gente queria antes estudar. E a gente montou um grupo de estudos das mulheres, da juventude do PT. E a gente primeiro fez um compilado de textos, achamos uns livros e tal, mas o grupo não rendeu muito. E é muito interessante, porque nesse grupo tinha a Maíra Kubik, que hoje é professora da UFBA, de gênero. Tinha umas gurias vinculadas à democracia socialista na DS, que já eram aí de uma estrutura organizada do movimento feminista, e a gente, tipo, você pode vir, mas
Vem para construir, não vem para dizer que é o que não é. Aí a gente leu alguns textos, e tem alguns textos, né, do PT, de elaboração, que é não há feminismo, não há socialismo sem feminismo. Tá, lemos algumas coisas, entendemos algumas coisas, mas ainda não era suficiente, não tinha ninguém... a gente não participava do grupo de mulheres do PT, porque eram só mulheres muito velhas e também não tinha nenhum espaço, que eu não tinha participado, porque eu sempre participei dos espaços de juventude, onde tinham encontros geracionais, né? Sei lá, não tinha reunião de diretório que eu fui convidada, né? Enfim, ainda estava entendendo um pouco, então só ficava nas atividades do movimento de juventude. E aí, eu não sei se foi antes ou depois, até, por conta, né, uma das organizações que fazia muito parte do debate de elaboração de políticas públicas de juventude é a ação educativa. E a ação educativa tem ainda, né, todo um debate de organização, de fortalecimento de organizações de juventude. Tinha muito forte a organização do movimento negro, do hip hop, da juventude. E aí elas estavam organizando um fórum de jovens feministas. Já tinha tido a Conferência Nacional de Mulheres, formalmente, e esse núcleo já tinha participado como um grupo organizado, né? E aí ia ter uma reunião sobre um seminário sobre aborto, e a Raquel me chamou, falou assim, você que milita nas mulheres, eu acho que você tem tudo a ver com esse espaço. Eu falei, eu milito? Não estou sabendo, mas ela me chamou, e foi espaço de formação, eu vou. E aí eu fui, e era um seminário só sobre o tema da legalização do aborto. E aí foi muito importante para mim ali, foi tipo um start. Eu saí dali convencida da legalização do aborto, mas com outras dúvidas, com outras coisas, conheci as católicas pelo direito de decidir nesse espaço e tal. E eu acho que principalmente esse lugar também de pertencimento. Agora eu faço parte de um grupo de mulheres jovens feministas, todas se dizem feministas. Então eu devo ser também um pouco por aí, porque me colocaram isso, tipo, você que é feminista, tá, então talvez eu seja, então, né? E aí depois teve esses GTs de mulheres e tal, que a gente foi para a Conferência Nacional, eu fui delegada para a Conferência Nacional e fiquei incumbida nesse. Então eu já tinha participado desse GT no começo, depois eu participei disso, então eu já tinha alguns instrumentos para discutir o que era como apoiar o debate da legalização do aborto. Então nós tiramos resolução sobre a legalização do aborto nesse espaço e tal. Mas ainda tateando, assim. E aí depois teve mais 2 seminários do Fórum Conisco de Mulheres Jovens, que é esse espaço de jovens feministas, que era seminário sobre tráfico de mulheres. E aí foi que eu entendi o que era o feminismo, me reconheci como feminista e comecei aí a atuar como uma jovem feminista, assim, nos espaços. Mas ainda tinha uma coisa dentro de mim que era... eu posso ser feminista, mas eu não quero ser tão chata. Porque a gente ia para os espaços e era sempre um conflito, né? Tipo, era sempre uma relação de tensionamento. E aí a gente estava numa reformulação. Então, aí eu participei de todo o processo. Teve o PED de 2005 e teve também a Marcha Mundial de Mulheres em 2005. E a Marcha Mundial de Mulheres se constitui como marcha em 2005 e organiza a grande marcha em São Paulo. E eu fui para alguns GTs de organização da marcha, mesmo não estando mais no Grêmio, voltei lá no Cacá, tiramos mais de um ônibus de participação de homens e mulheres, para participar da Marcha Mundial de Mulheres no dia 8 de março, então foi tipo uma marcha gigante. Foi uma das maiores marchas, acho que, de mobilização, assim,
Então, por alas, feministas deficientes, feministas rurais, feministas tipo, de todas. Então, foi muito rico participar desse processo. E aí eu também me entrei e entendi os vários conflitos internos do movimento feminista. E aí, como a minha atuação ela vai ser dali por diante partidária, eu vou entendendo como que eu trago esse debate para o espaço partidário, como que eu me organizo dentro do espaço partidário. E como que eu debato as mulheres e o feminismo dentro do espaço partidário. A gente cria um espaço, a gente se reconhece como uma organização, tipo assim, um coletivo. Sim. Mas a gente poucas vezes atuou para fora, dizendo vamos atuar em tal lugar e se organizar. Era um espaço de elaboração, um espaço de afetividade e eu acho que de reconhecimento, porque cada uma atuava num lugar. Então, tinha meninas que atuavam em partidos políticos, tinham meninas que atuavam no movimento feminista, outras que atuavam em outros movimentos culturais, como das grafiteiras, do hip hop. Então, ali era um momento de conexão, inclusive de dizer coisas que a gente não conseguia dizer dentro desses espaços de movimento ou partidos, de conflitos, né? A mesmo de elaboração sobre... Por exemplo, tinha uma guria que atuava no movimento feminista em Minas, e a mãe dela era da Rede Feminista de Saúde, então, e ela falava muito assim, a gente precisa debater saúde mental, e tipo, um tema que nenhum lugar debatia, e ninguém falava sobre isso. Ela falava, porque a gente não debate isso, então a gente formulava coisas que dentro dos espaços muitas vezes não estavam acontecendo. O próprio debate sobre tráfico de mulheres, o conflito sobre prostituição, dentro do movimento feminista, então foi uma disputa interna que aconteceu, e aí fez com que, por exemplo, a única menina que era da Marcha Mundial de Mulheres, ela meio que saiu do grupo e ela nunca mais fez parte, assim, porque nós chegamos à conclusão de que nós éramos a favor da regulamentação da prostituição, e isso era debate necessário para o movimento feminista, que a gente não podia deixar isso para um conflito que a gente ignora, né? Que é um pouco, já que é um conflito, a gente se divide por isso. Então, a gente tinha várias coisas que a gente olhava para o movimento feminista e falava assim, a gente tem que fazer diferente, ou a gente pelo menos tem que colocar o bode na sala e falar sobre isso, né? E a gente teve um seminário que a gente fez em Fortaleza sobre tráfico de mulheres, e a gente, inclusive, circulou em alguns espaços em Fortaleza e tem... ali perto, eu não lembro mais muito como é que mas tinha um mercado público, assim, né? E tinha ali pontos de prostituição. E naquele espaço específico também tinham meninas, né? E aí essa diferenciação do que é exploração sexual e o que é prostituição, né? E isso o movimento feminista, tanto por não debater a regulamentação, muitas vezes elas mesmas misturam as duas coisas. E aí a fala da guria da marcha, que era de Fortaleza e tinha ajudado a organizar lá o espaço, falou assim, eu escolhi um hotel pra gente ficar que não aceita prostitutas. E aí a gente entrou num conflito com aquilo, tipo assim, se as mulheres estão vivenciando uma situação, na rua elas não podem estar. Elas não podem alugar, elas não são regulamentadas, a profissão ela existe. E aí o único lugar que talvez ela poderia trabalhar, que é o hotel ou o motel, você diz que você não vai num lugar que não, sabe? Tipo assim, foi um conflito assim nosso de discussão, assim. Então, esse espaço, ele é muito importante porque a gente ainda se reúne, troca e tal, da nossa elaboração, assim. Então, foi esse meu espaço de formação e de construção de relação e o partido, né, como espaço. Eu nunca tanto pela dinâmica que o partido tem, mas também porque eu nunca me enquadrei em nenhum movimento social feminista, tanto pelos alguns posicionamentos, quanto também pela dinâmica do movimento ser muito diferente, assim. Então, como primeiro eu estava na juventude, esse debate ele não existia. E ele era muito pouco conhecido. A gente tentou criar um grupo de estudos aí tal, aí a gente teve
A gente teve o PED em 2005, né, que é o processo de eleição direta, e nesse mesma época a gente ia ser a renovação das direções das setoriais todas, e a juventude passou por esse processo de renovação. E aí a gente estava naquele grupo de estudos, ele não funcionou muito, mas serviu para a gente trocar mais ideia, estar mais juntas e tal. Eu não era de nenhuma corrente, eu militei no PT por mais ou menos 3 anos sem estar vinculada a uma corrente, que é muito difícil. Mas a gente tinha um diretório zonal, que tinha uma participação diferente e tal. E aí, nesse dia, a gente falou assim, por que a gente não propõe, como um debate, a ter paridade na direção da juventude do PT? E isso foi, assim, sem muita elaboração, e a gente botou isso na mesa, e isso gerou uma crise política com os meninos, assim. Todas as correntes chamaram as suas meninas e falaram assim, não, isso não é viável, não é possível. Essa ideia não tem cabimento. Ficou só eu defendendo, porque eu não era de corrente nenhuma e eu não tinha por que recuar na minha posição. Então, de todas as resoluções que a gente debateu, essa foi a única que não teve consenso. E dali por diante a gente teve um processo, porque em 2005 teve PED e em 2007 teve o 3º congresso do PT. E a gente, nesse processo, entre 2005 a 2007, a gente começou a formular... O debate de juventude estava muito forte, né? E a gente tinha eleito um novo secretário de juventude. E junto com a Friedrich Ebert, que era uma fundação, a gente começou a fazer processos de formação. Eu fazia parte de um GT, no Grupo de Trabalho de Relações Internacionais da Juventude. Então, já viajava para outros países, no Fórum de Juventude Públicas do Mercosul. E nesse processo de formulação, a gente criou uma Secretaria Nacional de Juventude do PT. Então, a gente mudou o status de organização, dando mais autonomia para a juventude. E nesse processo, a gente organizou um seminário, 2 seminários de formação e um deles só de mulheres jovens. E aí a gente organizou essas mulheres e debateu o feminismo, o que era, o que não era, o que a gente queria para esse espaço da juventude do PT. Então foi a primeira vez que a juventude teve uma elaboração desde uma perspectiva feminista e também entendendo o que era o feminismo petista e tal. E aí a gente tirou como resolução nacional desse seminário a paridade, por exemplo, como um tema prioritário de ação. As gurias da Democracia Socialista, por fazerem parte da Marcha Mundial de Mulheres e tem uma organização chamada SOF, né, esqueci agora, que é uma ONG de São Paulo, elas tinham isso muito elaborado. E o mais interessante também, que é esse Fórum Conhecido de Mulheres Jovens, ele foi inspirado, que a Friedrich Ebert e a Ação Educativa que organizam esse espaço. A Friedrich Ebert é uma fundação que é da SPD alemão e que apoia todas as ações do PT, né, e financia muitas coisas do PT, junto com a Perseu Abramo, mas são funções diferentes. E nesse processo de eu entrar no Fórum de Jovens Feministas, eu também conheci de onde veio essa ideia. E a ideia foi criada a partir de um espaço que a Friedrich Ebert tinha patrocinado há muito tempo atrás, que era uma relação de mulheres partidárias da América Latina. Então, foi criado um fórum de mulheres de partidos políticos, e aí era a Marta, era a Tatal Godinho, eram mulheres do PT e outras mulheres de outros partidos, inclusive eu acho que até teve, PCdoB, enfim, teve a Melinha Teles, enfim, eu não sei quem que estava, né, nessa primeira edição, mas foi dali, por exemplo, que saiu a bandeira e a luta para 30% de cotas partidárias. E ali, então, a gente tinha essa coisa de, tipo, a gente está fazendo parte de algo que uma vez foi feito e isso incidiu na política nacional, inclusive. E aí, nesse processo do seminário, a gente também trouxe mulheres mais velhas.
E eu acho que tem uma pessoa que sempre fez essa ponte, que ela coordenava a política, coordenava isso dentro da Friedrich Ebert, todos esses espaços, e que ela circulava entre, vamos dizer, os dois mundos, o da juventude e o dos velhos. E aí ela trouxe muitas dessas referências, né? A Tatal, a Melinha, a Matilde Ribeiro, e foram pessoas que fizeram... Eu, nesse processo, entrei para uma corrente, e aí tinham as mulheres dessa corrente que eram super feministas. Daqui a pouco eu lembro o nome, que eu tenho um problema que esqueço os nomes. Que inclusive... Rosângela Rigo, que eu militei muito tempo com ela, que era muito do movimento feminista e era muito importante também para a setorial de mulheres do PT, que faleceu. Ana Lu Farias. Então, todas essas eram mulheres partidárias e de movimentos também. Então, tinha essa um pouco dupla ação. Acho que a Rosângela, acho que era menos. A Matilde também muito acadêmica. Então, a gente começou a ter... Eu comecei a ter mais relação com as mais velhas a partir desses processos de formação. E nesse fórum de preparação, de elaboração, né, que a gente fez, eu já estava no Rio Grande do Sul. E aí tem eu vim em 2007. E aí tem uma virada de chave importante, que eu estou nesse GT de Relações Internacionais. Esse grupo de trabalho... ele estava participando de alguns espaços que chamava Fórum de Juventudes Políticas do Mercosul, que era uma coisa um pouco solta. Alguns partidos de esquerda do Cone Sul tinham começado a organizar. A gente tinha participado num evento na Argentina, que eu não fui. Depois eu fui no fórum no Uruguai. E depois a gente fez o fórum em São Leopoldo. E a gente que fez. E eu já estava muito envolvida em 2005. Um grupo de jovens partidários do Chile, da Argentina, do Paraguai vão a São Paulo acompanhar as eleições internas do PT e a gente faz alguns espaços de formação. E aí eu estava muito envolvida e aí eu vim para São Leopoldo, eu tinha vindo para o Fórum Social Mundial também e tal. Eu vim para São Leopoldo para organizar o fórum. Então eu vim uma semana antes e aí começa alguns conflitos. Então eu chego, o Vanazzi já era prefeito, e eles estavam inaugurando um parque, ia ser lá. E aí tava assim, tudo solto. Aí pega a Clara Nanda, a produtora, mistura com a militante, e aí tipo assim, não tinha nada. Não sabia onde ia se acampar, não ia saber onde... Tudo em aberto, então eu fiquei uma semana organizando, e todo mundo veio depois. A gente trouxe o Lugo do Paraguai, inclusive. Foi um fórum politicamente bem de peso, assim. Foi a primeira vez que o Lugo sai do Paraguai e faz parte de um espaço político como um pré-candidato a presidente, né? E a gente endossando, assim. E aí, para mim, foi a primeira vez que eu também sinto a questão do machismo, assim. Porque eu estava organizando tudo. Aí chega todo mundo. E aí o fórum começa, e aí as discussões políticas estavam acontecendo, só que alguém precisava dar conta da estrutura. Ninguém se somou à estrutura, então ficou eu o tempo todo na estrutura e os homens sentados discutindo a política. E aí teve um conflito num dia de estrutura que eu falei, olha, gente, tá dando, tipo assim, pessoas doentes, todo mundo de Economia Solidária brigou com um cara lá e queria ir embora e não ia ter onde comer. Eu falei, olha, a questão é o seguinte... eu que mando aqui, estou dizendo para você fazer isso, você fazer aquilo e tal. E aí os meninos falaram, não, você não pode fazer isso. Eu falei, não, para só um pouquinho, né? Chegamos nesse momento, o caos completo. Eu só preciso que vocês aceitem a minha ordem. Não tem mais como, não tem espaço, não tem tempo para debater, entendeu? Vocês estavam preocupados com a política, não é? Vocês acharam que isso aqui não era importante. E aí a gente gerou um conflito naquele momento, porque o guri estava vendendo cerveja e não podia, porque tinha um pessoal da Economia Solidária vendendo, isso gerava um conflito. Sim. E aí ninguém quis peitar o guri, ninguém quis me peitar também,
e o negócio ficou solto. Eu falei, então, eu vou embora, eu vou dormir, porque faz 3 noites que eu não durmo, e vocês que resolvam todos os BOs, e eu sumi. E aí, depois, a gente fez um balanço, e eu falei, olha, cara, assim, sinceramente, eu sou a única mulher desse espaço, eu fui desrespeitada, agora eu entendo que isso tem um nome, vocês foram machistas assim, assim, assado, e a gente precisa, primeiro, ter mais mulheres nesse espaço, e vocês têm que me tratar de igual para igual, assim. Então, aquilo ali foi a primeira vez que eu fiz esse debate dentro de uma perspectiva de que existe uma desigualdade, né? E supostamente isso foi super bem aceito, os conflitos foram aparados, aí teve uma viagem depois para o Paraguai, e aí Clara Nanda foi, tipo, não, já, a gente vai te dar você vai sozinha representar todo mundo, olha como a gente confia em você e tal, enfim. Então, para mim, ali até foi a primeira vez e eu me senti que eu saí muito bem. Eu falei, eu dei conta, trouxe todos os debates e foi importante fazê-lo. Mas foi a primeira vez que eu entendi essa relação. E aí isso foi vindo cotidianamente para esses espaços do PT. E aí a gente construiu também. E aí eu fui entendendo também que não adiantava só estar eu. Porque sempre que estivesse só eu, ia sempre ter uma relação diferente. Então, a ideia era cada vez mais trazer mais meninas e também fazer esse debate dentro dos espaços. Então, a gente foi criando esse espaço nacional de formação, que a gente tirou diretrizes, aí teve o Congresso da Juventude do PT, que nós aprovamos a paridade. Então, a partir daquele momento, todos os espaços da Juventude do PT tinham paridade. E isso fortalecia a formação de quadros mulheres, e isso deu uma diferença. E aí, no que eu fui para morar no Rio Grande do Sul, vim morar no Rio Grande do Sul, eu assumi eu fazia parte da direção da Juventude do PT estadual, e aí eu fui convidada a ir para o setorial de mulheres. E aí eu comecei a atuar mais com as mulheres. E aí eu era a única jovem. E aí inverte um pouco, porque enquanto eu estava sendo a única mulher, eu ainda me sentia mais segura do que sendo a única jovem nos espaços. E aí eu comecei a participar do setorial de mulheres e do setorial de juventudes. Eu fazia as duas coisas. Não era mais setorial, era secretaria de juventude, mas setorial de mulheres. E aí, em 2007, né, eu vim para cá, em 2008 eu começo a participar do setorial de mulheres, aí eu era coordenadora de relações internacionais da Juventude PT estadual e participava da setorial estadual de mulheres do PT. E eu acho que foi em 2009, eu virei secretária de junta estadual de mulheres do PT. E aí eu vou saindo um pouco da juventude, do cotidiano, porque eu não dava conta das duas tarefas, até porque na época também o secretário estadual da juventude do PT era o meu marido. Sim. E aí era muito cansativo a dinâmica a gente era da mesma corrente, que eu era da articulação de esquerda. A gente era da mesma setorial e a gente trabalhava junto, a gente fazia tudo junto e aquilo já era um pouco cansativo. Até era menos cansativo para nós, porque a gente aprendeu a criar uma dinâmica e, enfim, a gente só ia bem azeitado para as coisas. Mas era mais externo, porque eu sempre era a mulher do Maurício e, ao mesmo tempo, eu era a pessoa que mais disputava com o Maurício a direção dos espaços. Então, em algum momento, ia gerar algum tema, né? E aí eu fui saindo um pouco da dinâmica da juventude para ir para as mulheres. E aí eu virei secretária estadual de junta de mulheres. A gente... Era engraçado porque tinha todas as mulheres mais velhas, né? 40 mais, 50 mais. Aí eu estava nesse espaço da setorial, e a setorial, ela era de mulheres mais velhas. E aí estava eu e mais uma guria. Ela era um pouquinho mais velha que eu, mas a gente era jovens. E aí botaram na cabeça de que a gente tinha que assumir a secretaria, porque as jovens tinham que assumir, porque elas estavam... Tinha uma coisa meio... Não é um cansaço, mas assim, um gás novo.
E aí ia ser uma gestão muito longa. A Celica, que era a atual secretária, estava grávida e aí resolveu sair. E aí, nesse lugar, quem que vai entrar e tal, e a gente sempre teve uma composição, assim, muito própria, que a estrutura mesmo é secretária e um coletivo, mas a gente sempre teve a figura da secretária e a secretária adjunta para acomodar, então a gente nunca teve eleição, a gente sempre teve um consenso entre as forças de rodízio de forças. Não que não tivesse seus conflitos, mas a ideia era sempre ter uma representatividade plural. E aí eu assumi como secretária adjunta, porque a articulação de esquerda já tinha tido a secretaria, e a esquerda democrática na época, que hoje já é outro nome, assumiu como secretária. Então foi a Caterine e eu. Nós duas fazíamos umas coisas muito juntas, assim, então não tinha muita diferença quem era secretária e quem não era, assim. E a nossa gestão foi muito longa. Começou, acho que, final de 2008, começo de 2009, foi até 2013, acho. Assim, foi longa até porque a Celica já vinha de um processo, a gente no meio também entrou, né? Então, aquela gestão demorou para ser mudada. Mas aí a gente veio, de fato, com sangue novo e com outras disponibilidades. E a setorial nunca teve estrutura, não tem tipo um aporte, um orçamento. Acho que agora até tem uma dinâmica diferente, porque agora é secretaria, enfim, não sei muito como está o cotidiano, mas nunca teve ninguém liberado para tocar a atividade, né? Nunca teve algum salário, enfim. Então, e a Cat trabalhava no governo, era assessora parlamentar do Henrique Fontana. E o mandato super auxiliou a gente a fazer as coisas, então quando a gente precisava ir para o interior, a gente conseguia carro tanto pelo PT estadual quanto pelo mandato. Então a gente conseguiu pensar em como articular as mulheres do PT e mudar um pouco a dinâmica de organização. E foi bem na época que eu e a Deb, que a Débora está morando aqui também no Rio Grande do Sul, a gente lançou esse livro aqui. E eu acho que sempre teve que é o Jovens Feministas Presente, e aí são vários artigos, eu, no caso, dou uma entrevista. E a gente fez esse lançamento aqui no Rio Grande do Sul, a Débora estava até trabalhando com a Estela Farias. E aí foi muito interessante, porque a gente já sempre teve esse debate que quem é feminista, quem não é feminista, são muitos feminismos, então como cada um se insere e tal. Isso estava sempre colocado dentro do PT, assim. A fulana é secretária, mas ela não é feminista. Sempre tinha um burbúrio, né? Eu estava entrando ali naquele momento, então não tinha muito entendimento, assim. Mas me chamou muito a atenção que a Estela, deputada, quando a gente lançou esse livro, por evocação da Débora, que era assessora dela, falou que as feministas nunca reconheceram ela como uma mulher feminista e que nunca procuraram um mandato. E aquilo me chamou atenção porque até a Estela tinha uma lei, na época não existia a Lei Maria da Penha ainda, né, tipo, recente, foi em 2006, né, então, tipo, era muito nova, tinha recém o Disco 180, mas a Estela tinha uma lei anterior à Lei Maria da Penha, de que era para a gente conseguir os dados, eu não sei, não lembro o que era exatamente, mas que era para conseguir os dados de violência contra as mulheres. O conceito de violência doméstica não existia, e aí eu estava na Comissão de Direitos Humanos, eu saí da coordenadoria e fui para trabalhar com o Marcon na Comissão de Direitos Humanos. E usando essa lei da Estela e os dados do 180, foi o primeiro artigo que a gente conseguiu no Rio Grande do Sul fazer um cruzamento de qual que era a violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul. Porque sem essa lei, ela aquela coisa tipo, você faz e não sabe como que vai ser executado. A Lei Maria da Penha ainda não existia quando ela fez a lei, e aí tudo tinha a divisão. Se você pedia para a Brigada Militar te dar um relatório, era tudo que assalto, mulher.
Então não era violência doméstica, não era uma violência provocada por debate, né, uma violência de gênero, até porque esse conceito não existia. Então você pegava um monte de relatório de qualquer coisa que tinha sido homicídio, latrocínio, roubo, furto, e aí você separava tipo mulher. Então era meio difícil fazer esse cruzamento, mas eu fiz um pouco um paralelo com as ligações do 180. Para a gente conseguir debater. Mas me chamou a atenção que ela tinha feito essa lei pensando na questão do debate de mulheres, ou seja, não era um mandato que nunca havia pensado sobre o tema, e ela não era considerada feminista. Tá bem. Aí isso ficou na minha cabeça. Aí depois a gente tinha a Estela, a Marisa Fórmulo, a Rosário e a Emília Fernandes, eu não sei se ela estava como secretária, ou já era a Nilceia, mas a Emília Fernandes tinha sido, né, ministra, acho que ela estava como ministra até quando eu não assumi. Então a gente tinha várias mulheres gaúchas, a Emília não era dentro desse rol que as pessoas entendiam. Eu falei, não, a gente vai mudar essa relação, porque a gente precisa discutir que existem vários feminismos e a gente precisa organizar as mulheres do PT. E debater com as mulheres do PT, e se elas não são feministas, elas têm que ser. Então elas precisam também ter o direito de saber o que é o feminismo. Porque é isso, eu vim dessa dinâmica. Eu não sabia o que era, fui estudar, ninguém trouxe pronto para mim. Então eu achava que a gente tinha que fazer esse debate dentro das mulheres do PT. E aí foi quando a gente viajou o estado inteiro, a gente conseguiu... não interessava onde que era o município, a gente sempre reunia com as mulheres. E aí, muitas vezes, a gente chegava no município e era a irmã, a cunhada, era não sei o que lá, e aquelas são as mulheres que militam no PT, e elas precisam saber o que é feminismo, o que é política para as mulheres. Então, a gente começou a fazer um processo muito forte de organização das mulheres do PT, e deu uma virada de chave, principalmente com as deputadas. Porque a gente começou a dizer para elas que não importavam se elas eram ou não feministas, e que a gente queria atuar junto com elas, que a gente queria fortalecer os mandatos delas, que a gente queria poder debater mulheres dentro do mandato delas e que elas iam ter em nós como um espaço de subsídio. Se elas não tinham esse acúmulo, a gente ou fazia formação, ou pensava junto, enfim, né? Que a gente ia não desfazer essa distância. E isso mudou completamente a relação com todas as deputadas. As deputadas entenderam que aquilo era uma forma de fortalecer a atuação delas, de que elas viviam vários processos de machismo no PT e que a gente juntas ia ser mais forte, que elas iam ter auxílios e tal. Então a gente fortaleceu muito essa relação. Isso foi uma virada de chave para a organização das mulheres no PT no Rio Grande do Sul. A gente teve 2007, 2008, 2009, 2007 a gente teve o terceiro congresso do PT. E em 2009 a gente teve um PED e a gente teve as prévias. Foi umas prévias diferentes para o Tarso. Então a gente fez a gente ficou em eleição com o Tarso praticamente 2 anos. Foram 2 anos de muito viajar ao interior, de muito organizar. Porque em 2009 a gente teve um processo eleitoral interno, né, o PED, e a gente tinha o PT organizado em 495 municípios. Não, 492. 5 municípios não tinham organização, tinham um diretório. E eu viajei horrores esses espaços, tanto por conta das mulheres, quanto pela juventude, porque a gente fez caravana da juventude, quanto para a eleição do PED. Eu fui fiscal numa cidadezinha do lado de Giruá, né? Tipo assim, nem sei que cidade, eu não lembro nem o nome da cidade. E isso foi muito efervescente, assim, e logo depois quando teve a PED, a gente tirou o presidente, até acho que ganhou o Vanazzi, e aí era o Tarso, o Vanazzi foi candidato também. E aí a discussão que o Tarso falou assim, eu quero ser candidato a governador, mas se a gente vai fazer prévias ou se a gente vai fazer algum outro processo, que a gente faça agora, né, e tal. Então a gente fez um processo de prévias, que foi meio que por delegados, foi tipo meio que um seminário. Então a gente saiu de um PED e entrou num prévias, e aí a gente tirou no final do ano o Tarso como candidato. E isso também fez com que a gente rodasse o estado inteiro,
fortalecesse o PT e terminasse com, olha, a gente saiu unido. E aí o que as mulheres tiveram a ver com isso? Porque dali por diante a gente tanto organizou as mulheres nesses vários momentos, discutindo a importância de discutir as políticas públicas para as mulheres. E aí quando o Tarso vira candidato, ele quer reunir com todo mundo para discutir a formulação do programa de governo. Então, todo o programa de governo, ele foi também um momento de rodada das plenárias regionais e tal. E a gente fez um seminário das mulheres do PT com mais de 400 mulheres. E foi a primeira vez que a gente fez um seminário sem ser num momento eleitoral de renovação de direção. E aí, o Tarso ficou muito empolgado com esse processo, assim. Então, a gente conseguiu, pela mobilização, pelo acúmulo do debate, e a gente conseguiu também dar um salto, porque a gente, nesse processo de pensar a eleição, a gente começou a discutir dentro do PT de que não adiantava chegar no ano da eleição e pensar nos 30% que era a cota. E a gente tinha que pensar quem que seriam as candidatas muito antes, e ter uma política para isso. E a gente foi cobrando isso e a direção estadual não foi fazendo, mas quando chegou na véspera já tinha um acúmulo, mesmo que a gente não tivesse resolução para o problema, eles sabiam que a gente tinha feito o debate, que a gente tinha acumulado no interior. Então, a gente conseguiu, pela primeira vez, ter uma ajuda de custo para as mulheres candidatas. Não tinha ainda o fundo partidário, né? Que isso muda também completamente a relação. Então, a gente tinha material para todas as mulheres candidatas. A gente tinha horário, a TV, normalmente a gente faz um rateio entre os candidatos, todos, o horário de TV. As mulheres tinham isenção do horário de TV e a gente teve a única vez que teve um programa de TV só voltado para debater políticas de mulheres durante a eleição. E aí a gente também aprovou a Secretaria, né, Estadual de Políticas para as Mulheres como uma política para o governo Tarso. E o Tarso ficou muito empolgado pela mobilização. Então a gente não só juntou mulheres, mas isso foi um caldo político de um processo de organização. A gente tinha organização de mulheres em todos esses municípios também, eu não vou dizer 495, mas né, a gente tinha muita organização de mulheres, todas as deputadas muito munidas também nesse debate. A Marcha das Vadias é um pouco depois do que eu tô falando, mas eu acho que tem a ver com várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tem a ver com a ascensão no governo Lula, acho que tem a ver com a aprovação da Lei Maria da Penha. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela deu nome para muita coisa, mobilizou muito. Então, eu não participei da primeira conferência, mas eu participei de todas as conferências de juventude e participei de todas a segunda, terceira conferência de mulheres. E era muito, muito, muito impactante. Eu acho que assim, a de juventude, hoje eu olho, eu fico muito chocada com a não organização da juventude no Brasil, assim. Mas também faz parte, né? Teve um boom, né, e tal. E das mulheres, você tem uma baixa também muito, muito grande, assim. E o que eu estou um pouco relatando também é um pouco essa vivência partidária, né? Ela é muito diferente do movimento social, porque ela não é sobre um tema. Então, quando você está no movimento social, tipo, o movimento de mulheres campesinas, eu me relacionei muito com o MC nessa época, seja porque eu fui assessora do Marcon, que tinha uma relação muito forte com o MST, então eu conheci, me relacionei. E eu acho que isso também, você está no partido, você se relaciona com todas as frentes, né? E desemboca no PT. E, ao mesmo tempo, o movimento social, ele sempre tem uma pauta, né? Pode ter uma, outra, mas assim, movimento de mulheres campesinas, o tema primeiro era aposentadoria, depois era violência doméstica. Assim, você tem o PT, o partido não. O partido você tem que pensar em tudo. Você tem que, na disputa social, na dinâmica, não sei o que lá. Então, a gente teve, nessa época que eu tive como secretária, a gente teve um fórum partidário, porque tinha eu tinha relação com todos os partidos, PTB, PMDB, com todas as frentes, porque
estava tendo um tema sobre os 30%, né, das mulheres nas cotas de eleitoral, de um número muito alto de laranjas. Antes você tinha algumas formas de não cumprir com os 30%, aí a gente conseguiu fazer esse debate e alterou a legislação. Então, isso tudo, esse debate da representação política das mulheres, eu acho que talvez seja o grande tema dos partidos, talvez, se a gente fosse pensar em um grande tema, é a representação política das mulheres, né, nos espaços. Mas você tem que falar sobre violência, você tem que falar sobre autonomia e você tem que discutir o governador, entendeu? E aí você tem que, na composição, por exemplo, a gente... eu lembro de um diretório que a gente estava avançando muitas coisas, né? Então, foi tudo o quarto congresso... a gente teve a eleição do Tarso e aí depois a gente teve o quarto congresso do PT. Então, a gente faz esse processo durante a eleição do Tarso, a gente se organiza e aquilo está muito forte, a gente tem uma mudança de paradigma, a gente é reconhecido nesse processo, nós somos reconhecidas, e aí a gente tem um quarto congresso, que é um quarto congresso do PT estatutário. E aí a gente aprova a paridade do PT nas direções, em todas as direções. Então, na juventude foi o primeiro lugar que a gente fez isso, e aí a gente debateu o quanto que isso era possível, a gente já fazia, então isso foi importante nessa resolução. Que para mim, que aí é isso, tipo, né, como cada um olha, para mim isso começou em 2005 dentro daquele coletivo de mulheres, aí depois a gente aprovou isso na juventude, depois a gente conseguiu consolidar isso no PT em 2011, 2012. E esse debate foi muito impactante em diversas formas, porque também foi a primeira coisa que, né, depois que vem o impeachment e tal, uma das primeiras coisas que dizem é que essa geração não estava dando conta da tarefa e era porque a gente tinha cotas, né? Então, essa foi uma primeira reação ali sobre esse processo de representação política, né? Que para nós foi uma super vitória, um processo também de elaboração política, porque não foi só as mulheres que votaram no Congresso, né? E quando a gente chega nesse auge da participação, então a gente transforma a setorial em secretaria, essa secretaria vai ter um orçamento próprio e a gente vai ter, dentro antes do fundo eleitoral público, a gente tinha aprovado no Congresso que os partidos, para garantir a representação de mulheres, precisava ter processos de formação. Então, tanto para a questão racial quanto para a questão de mulheres, os partidos têm uma verba própria para formar lideranças mulheres e lideranças negros e indígenas. Isso também muda, mas aí já não é mais a minha gestão. Você faz a cama e os outros que vão continuar, né? Então não é mais a minha gestão. O que para mim é muito, muito doido dentro desse processo, que eu fui eleita secretária por ser jovem e pela importância de uma nova geração com mais gás, com mais vontade. Nesse processo, assim, é um processo bem intenso, assim, e eu também saio com uma disputa interna e uma afirmação dizendo de que agora as feministas vão voltar a dirigir o PT, a Secretaria de Mulheres. Então, principalmente quando a gente entra para o governo, porque é isso, a gente não tem liberação. Eu estava como estagiária e secretária e rodando tudo isso e tal. E a gente cria a Secretaria de Política para as Mulheres e a minha primeira vontade é estar no governo construindo o que eu idealizei, inclusive, né? Porque eu fiz parte da equipe de transição do governo, fui eu que elaborei a estrutura, eu que propus a estrutura da secretaria, enfim, todas as diretrizes básicas, foi uma elaboração muito minha mesmo, né? Foi coletiva em alguns momentos, mas a síntese, a elaboração foi muito eu que escrevi. E aí existe um conflito, tipo, vocês não podem estar no governo e na secretaria ao mesmo tempo. Mas nem tinha quem tocasse a secretaria. De fato, é ruim você estar no governo e no PT ao mesmo tempo, porque você não vai se dedicar da mesma forma. Mas tudo aquilo que a gente construiu durante esses
3, 4 anos, ela desemboca no governo. E se a gente tem um governo vitorioso, que tem uma secretaria, também foi por esse trabalho. E uma das primeiras coisas que o próprio governo faz é um PPA participativo. O que fez com que a gente voltasse em todas as regiões que a gente já tinha vivenciado e criado toda uma estratégia de elaboração política com aquelas mulheres do PT e com outros movimentos e com outros partidos, porque já era aí dentro do governo, mas a gente acabava voltando primeiro fazendo reunião com as mulheres PT. E a gente conseguiu fazer com que em todas as regiões tivesse pelo menos uma política pública de mulheres como prioridade dentro do seminário do PPA. Isso significou tanto um debate político quanto verba para a execução de projetos na ponta, né? Mas a gente não era feminista o suficiente. E aí começam os conflitos geracionais, principalmente dentro dos espaços partidários, assim. E aí são bem violentos os processos de disputa geracional, assim. Mas o que tu fala de uma geração mais nova que vem? Não, Ou uma geração a geração mais velha é como se vocês tiveram tempo de vocês, a gente não gostou muito. Eu acho que é muito doido, porque assim, uma das coisas que fazia... eu fui uma pessoa de bancar muitos conflitos dentro das reuniões, da direção. E a gente trouxe pessoas que nunca foram do movimento feminista como as deputadas. A gente fez uma virada de chave. Então, a gente mudou completamente a relação das mulheres do PT com a formulação de políticas públicas de mulheres e feministas. E a gente não estava muito preocupada se as pessoas eram radicalmente feministas e elas iam defender todas as pautas e se a legalização do aborto era a pauta prioritária dessas mulheres. Porque não era. E não era a nossa pauta prioritária também naquele momento. Em nenhum momento a gente teve que falar assim, gente, a gente precisa debater isso aqui centralmente porque está acontecendo alguma coisa no Congresso. Não era isso, não estava colocado como uma pauta zero. Então, a gente não tinha que debater isso com as mulheres do interior. Mas toda vez que esse tema vinha, a gente não tinha nenhum problema de fazer esse debate, até porque eu fui uma das pessoas que defendi dentro. A gente aprovou, a gente não tem resolução congressual do PT a favor da legalização do aborto. Nós temos a descriminalização do aborto. Inclusive, quem defendeu contra foi aquela Ângela... que foi aquela mulher da pizza, do mensalão, na dancinha da pizza, foi ela que defendeu o contrário. E o Bassuma, a gente expulsou do PT exatamente porque ele era contra a legislação. A gente derrotou eles no terceiro congresso. Eu tive que explicar para o Adão Preto por que era importante aquele tema, e ele votou a favor, entendeu? Então, assim, a gente tinha todo um debate, um acúmulo, mas não era central em 2010, dentro do debate de governo, debater a legalização do aborto, por exemplo. Não é o Tarso que ia implementar, certo? Hoje, talvez, esse tema seja central. Eu nem sei se isso era o que essas mulheres esperavam, digamos assim, mas sempre tem uma métrica, né? Tem uma régua do quanto que cada um é mais ou menos feministas, né? Então, nesse processo, em alguns momentos, a gente foi dita como não feminista, como menos feminista. E na eleição de renovação da direção, a própria articulação de esquerda, que era a corrente que eu fazia parte, as mulheres se reuniram e deliberaram quem ia ser a candidata, e eu não participei dessa reunião, e diziam que era para voltar o feminismo para a direção do PT. E aí, tipo, esse para mim, foi que eu comecei falando, assim, tipo, para mim foi muito mais difícil ser jovem dentro dos espaços de mulheres do que ser mulher nos espaços qualquer outro. Sim. Adultocêntrico ou da juventude, assim. E eu acho que esse tema geracional, ele passou por vários momentos. Não só dentro do PT. Quando eu participei da conferência de mulheres, esse conflito estava colocado, o tempo todo, mas
por que você vai coordenar essa mesa? Você é muito jovem. Por que você vai estar, né? Eu participei de vários espaços internacionais também. Sempre tinha o que a gente chamava de dinossauro questionando o quão importante aquela pauta de juventude era e quantas mulheres jovens eram, de fato, atrizes daquele momento. Porque a gente também criou o conceito de juventude. Esse conceito ele não existia, né? Ele era... Se você pegar nas formulações de esquerda, tipo, os jovens são de esquerda e a gente só precisa fomentar e a gente precisa empolgar esses jovens. E a gente foi dizendo, não, jovem não é de esquerda, jovem é um conceito, jovem é um momento, é uma faixa etária de desenvolvimento. Então, dentro de uma ideia, dentro de política pública, mas também como um ator ou atriz revolucionária, a gente também reformulou a ideia de juventude, né? E nesse processo a gente gerou conflito com as mais velhas. Se você chega num espaço que você não conhece, né, mulheres do interior, e fala, oi, a gente vai organizar um espaço feminista, elas nem sabem do que se trata. E você só gera meio que preconceitos, né, assim, porque tem ali... dúvidas do que é essa palavra, né? Claro que faz muitos anos que eu não faço mais essa, teve uma época que eu fazia, eu só passava na estrada, assim, então era uma dinâmica muito, e era o auge, né, das políticas públicas, das mulheres, enfim. Mas não é a porta de entrada o feminismo como uma palavra, né? É você introduzir, como a gente veio aqui, organizar as mulheres. A gente veio aqui fazer uma conversa entre nós, como é que é a vida de vocês como mulheres. Eu sou fulana, cunhada do ciclano, as pessoas não me respeitam. Então, primeiro, você precisa fazer uma acolhida dessas pessoas, para depois apresentar, então, a gente é do PT, não existe socialismo sem feminismo, o que é o feminismo e o que isso implica na vida de vocês aqui. Então, isso era muito natural. E eu acho que tem essa dinâmica mesmo de escuta. E quando eu tive no MMC, que eu fui no aniversário do MMC, lá em Palmeira, das Missões. Meu ex, o Maurício, ele era da região também de Palmeira, então eu circulava bastante ali. Eu fiz vários roteiros com o próprio Adão Preto, né, e Nonoai, por exemplo, enfim, e com Marcon. Então, essa relação dentro do MST também, por exemplo, eu tive que atender na Comissão de Direitos Humanos uma mulher que era vítima de violência de um assentamento. E não tinha o que fazer, porque quem que vai sair da terra se é um assentamento? Então, tem uma dinâmica ali, porque uma coisa é você ter o direito à posse, você divide aquele bem, sei lá, entendeu? Então, você tem conflitos que o MST foi elaborando nesse processo de organização das mulheres campesinas e tal, né? Mas, naquele momento, isso não estava bem organizado. E o MMC, o centro da conversa era a luta anticapitalista e a violência contra as mulheres. E até a maninha dizia assim, aqui o centro não é aborto e tal. E eu acho que assim, para que tem que ser, né? Mas eu acho que quando esse debate aparecia, você tinha que estar disponível para acolher e também não deixar sem resposta, né? Porque assim, ao mesmo tempo, em muitos espaços não eram prioridade esse debate, mas, por exemplo, em todas as conferências de juventude, esse era um debate prioritário, a gente tinha que tirar, essa é uma meta, a gente tem que tirar daqui o debate da legalização do aborto. Então, você tem que ir nivelando, porque qual é o grande... Por que eu vou num espaço da MMC discutir aborto? Se isso não é uma demanda delas. Se passar a ser, ou depende num processo de formação, e eu tinha muita referência das próprias católicas pelo direito de decidir, que utilizava dos argumentos teológicos, né, sobre o tema, né? Até Maria decidiu, né, então ela foi consultada.
Então eu acho que tem formas e formas. Então isso para mim nunca foi um tema no cotidiano, porque o que naquele momento a gente mais queria era garantir que as mulheres viessem se organizar enquanto mulheres e entendessem as relações de poder a partir dessa condição e da importância de se organizar como mulheres. E eu acho que isso que faltou no depois. Porque naquele momento fervilhou bastante. Eu tenho até hoje mulheres que me encontram, porque depois que eu saí da secretaria, né, de mulheres do PT, eu nunca mais fui numa reunião setorial de mulheres do PT. E eu fiz parte também da secretaria do governo. Também foi um lugar de muito conflito, de muito desgaste. E de muita violência mesmo, sabe? Porque eu acho que o maior problema é que a gente tem 30% de mulheres nos espaços de representação. Então, as mulheres sempre entendem que elas disputam entre si. Aí, agora, a gente tem paridade. Só que a paridade também coloca a mesma coisa, porque você tem 10 pessoas, 5 são mulheres, 5 são homens. Eu sempre vou disputar entre as mulheres, eu nunca vou pegar a vaga do homem. Então, você gera sempre um conflito entre nós mesmas. É assim que parece que a gente é uma ameaça a outra. E isso gera uma relação de violência cotidiana, assim. Eu tenho divergências políticas com alguns movimentos. Eu tive alguns momentos que eu quis estar dentro do movimento, mas sair um pouco mais da dinâmica partidária. Então, eu me aproximei muito da AMB, né, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, que é com quem eu me alinho mais teoricamente. E aí eu acho que vem 2 temas da transição geracional do movimento, né? A Marcha Mundial de Mulheres, ela é bem debate, ela tirou ali, eu não sei que ano que foi aquilo até, mas foi muito, não sei se foi depois da Marcha das Vadias ou antes, acho que foi até antes, porque eu usei isso no meu TCC, elas deliberam que elas vão debater a prostituição. E aí elas fazem 2, 3 encontros nacionais e colocam isso como um tema. E eu não sei de onde que aquilo virou prioridade, assim. E aí eu acho que começa um ataque na minha avaliação sobre o debate da regulamentação da prostituição. Isso, para mim, é um debate muito caro. Porque nós estamos falando de mulheres que vivem à margem da margem da margem. E eu estou decidindo que eu tenho... E aí eu acho que é um tema muito engraçado, porque a gente olha para o MMC, ou para mulheres camponesas, ou mulheres do interior, e vai dizer, elas vieram da teologia, da libertação, e isso influenciou. Para mim, a Marcha de Mulheres, Mundial de Mulheres, é tão católica quanto. Só negam. Só tem uma relação de conflito, de uma negação, porque essa ideia da salvação das mulheres prostitutas, né, também para mim vem de uma mesma lógica, de uma mesma retórica de eu preciso salvar aquele ser humano delas mesmas, né? Isso que eu não ignoro que o patriarcado, ou que, enfim, a relação da sexualidade, você utilizar o seu corpo como um trabalho, né, como ela não seja uma forma de apropriação. Claro que é, mas assim, eu estou no capitalismo, eu posso escolher qual vai ser a minha mais-valia dentro dessa dinâmica. O que importa é eu estar consciente disso, né? Eu acho que a Gabriela Leite falava um pouco sobre isso. Teve o PL da Gabriela Leite do Jean Willis, isso foi acho que tem uma reação aí também do movimento feminista sobre isso. A Articulação de Mulheres Brasileira não tinha conflito com esse tema, e pelo menos permitia esse debate na mesa. E aí eu acho que vem a Marcha das Vadias nesse contexto, porque você tem uma renovação, você tem uma onda vindo. Eu acho que a Marcha das Vadias ela é parte de muitas coisas de juventude que estão acontecendo. Então a gente tem a Marcha pela Liberdade, você tem a Marcha da Maconha e você tem a Marcha das Vadias. Foi nos Estados Unidos, no Canadá, não sei o quê. Não importa muito de onde vem a ideia, mas a gente discute essa ideia aqui no Brasil. E ali eu acho muito interessante, e eu estava nesse conflito interno, sobre um não lugar, né? Porque isso, eu sou mulher, eu tenho um problema. Se eu sou jovem, é sempre um estresse, uma condição de conflito.
E isso estava muito incômodo. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu queria escrever sobre a transição geracional no movimento feminista. E eu não conseguia nem dizer o que era que eu queria escrever, mas eu tinha um incômodo. E aí, no final da minha graduação, que está rolando a Marcha Mundial de Mulher, a Marcha das Vadias, eu começo a acompanhar as reações das feministas. Quaisquer, a minha amiga que estava no setorial, a da Marcha Mundial de Mulheres, a Dinossauro, enfim, mulheres olhando para aquilo abismadas e chocadas e dizendo isso não é feminismo. Eu não lutei a minha vida toda para alguém ir pra rua e dizer que eu sou puta e isso tá tudo bem, entendeu? E que a buceta é minha, né? Isso não é, isso é pra tirar a roupa e mostrar os peitos. Não, eu não fiz, isso não é feminismo. Então, assim, era uma indignação que eu falei, nossa, tá aí, tipo assim, muito legal. E eu fiz parte de 2 marchas e depois ela também se dissolveu, porque também o autonomismo pegou aquilo para outra coisa, enfim... E não rendeu. Mas eu acho que suscitou muitos debates interessantes dentro do PT, fora do PT, nos movimentos e fora, assim, que era assim, existe muitas jovens querendo um espaço para discutir isso. Vai da gente dar ou não, construir a viabilidade disso ou não. E eu acho que a gente não construiu a viabilidade disso. E os movimentos feministas não estavam dispostos. Eu acho que a AMB teve uma disposição, mas também não, né, enfim, não tinha também, eu acho que não tinha muito assim, tem essa dinâmica, a formalidade, a institucionalidade do movimento, a organização, se é coletivo, se é horizontal, sei lá, tem um monte de debate disso que eu nunca muito consegui fazer parte, porque eu, no fim das contas, sou tradicional, sou uma caixinha, que tem reunião, que tem tempo, enfim, né, sempre tentei ouvir e falar, tá, a gente tem que mudar, mas me diz como é que muda também, porque eu vim disso, então eu não sei mudar. E aí, o meu TCC foi olhando qual era o conflito. Por que existia conflito? Por que existe uma transição? Então, tipo, eu brinquei que era a nova onda, né, se existia uma nova onda a partir da Marcha das Vadias. Porque se você pegava e aprofundava todos os temas que estavam na marcha, eram os mesmos temas. Então, eu faço uma historização do que o movimento feminista constrói, como elaboração, como estratégia, enfim, e comparo com a Marcha das Vadias. Todos os temas estão ali, nada mudou, nenhum tema mudou. É sexualidade, é aborto, é violência, tá tudo ali. O que muda é como é o repertório, é como que o corpo dela está à disposição para aquilo, seja num arte-ativismo, seja não sei o quê, muda a forma de verbalizar aquilo. E eu acho que também, em algum momento, aquele radicalismo da feminista chata, que hoje eu me sinto que eu sou igual, né? Que é isso, não dá mais para não falar sobre isso. Você vai para um espaço e aí todo mundo dizia assim, não, tudo bem, é importante a sua pauta, mas vamos esperar um pouquinho. Então é óbvio que aquela pessoa falando assim, não vamos esperar, é agora, entendeu? Então hoje eu sou essa pessoa e falo, não dá mais para esperar. Vocês disseram isso para as que vieram antes e seguem dizendo isso para mim, entendeu? E eu acho que essa transição, ela dizia a mesma coisa, né? E aí você tem um tema de como é que você vai absorver esses novos métodos, a arte, a dinâmica, enfim. E eu acho que no Brasil não propiciou essa fusão, diferente da Argentina. Porque quando eu fiz entrevista com o pessoal da Argentina, num outro contexto do mestrado, falando sobre a maré verde e tal, o fundamento delas a gente uniu as gerações. Esse é o primeiro tema que elas falam, a gente uniu as gerações. A gente conseguiu sentar as gerações e entender a importância de todos os temas e da importância da sabedoria das velhas e das novas redes sociais, as novas técnicas que a juventude também traz. E eu acho que a gente não conseguiu fazer isso no Brasil. E a Marcha das Vadias, para mim, foi um momento de, tipo, isso aqui a gente não quer. E a gente, assim, dois núcleos, 2 mundos que não se conversaram. E eu acho que o mais interessante foi a Marcha das Vadias Teve a Marcha das Vadias em Belo Horizonte e teve a Marcha das Vadias de Brasília. E a Marcha das Vadias de Brasília traziam exatamente o slogan: o que é feminismo?
para você? Um pouco respondendo a esses movimentos tradicionais. E uma das coisas, por exemplo, que eu vivi em alguns momentos aleatórios e que elas comentaram, tipo, a participação dos homens no 8 de março, por exemplo. Imagina, não podia. Não pode, homem fora. A gente na batucada e as mulheres gritando, homem fora do cordão, homem fora. E aí eu falei assim, cara, eu nunca entendi. Os meninos que militavam comigo na juventude estavam ali, dispostos à luta. A gente precisa formar, a gente precisa discutir e tal. Eles não podem participar. Então, esse era um debate que a gente teve em todos os espaços da juventude e do PT. A gente vai fazer formação conjunta ou não? Vai ter um espaço separado e vai ter um espaço de formação coletiva? Ou o feminismo vai ser sempre um espaço de auto-organização que a gente nunca convida os homens a elaborarem? Tipo, depois vai nascer o He for She, por exemplo, enfim, né? O Pano Branco, que vem, o He for She vem depois, mas os homens lutando pelo fim da violência. Então, qual é o espaço que a gente coloca todo mundo na mesma roda e entende que conflito? Quando eu estava na Secretaria de Política para as Mulheres, a Márcia, que era secretária, queria muito encampar esse debate dos homens pelo fim da violência, mas principalmente na Lei Maria da Penha tem um espaço para meio que reeducação, né, para os homens passarem por um processo de terapia, enfim, vivenciarem uma reeducação, vou chamar assim. Impossível discutir isso dentro do movimento feminista. Não, a gente não vai gastar um dinheiro que é para as mulheres com homens. Eu entendo na matemática, mas na política, eu falava, gente, não tem condição, entendeu? A gente precisa discutir com outras pessoas, porque enquanto a gente está com nós mesmas, a gente não avança, assim, sabe? Então, eu acho que esse, por exemplo, é um tema novo que a nova geração traz, a partir da Marcha das Vadias, porque ele tinha lá o que é feminismo e tinha homens participarem da marcha, pais, né, enfim, qual é o papel dos homens nos espaços do feminismo? E não é chamar de feminista, ou enfim, não é o nome que se dá, mas é você envolver atores nesse processo, né? Mas os outros debates eram os mesmos, né? Eu achava que isso era... Isso, para mim, foi um conflito demarcado de gerações e que passou a Marcha das Vadias e cada um continuou indo para o seu lado. E eu acho que, assim, desse fórum, por exemplo, de mulheres jovens que a gente debate, alguns temas que para nós hoje, tipo a Áurea Corolina é uma referência nesse debate, a Manuela vem fazendo isso, que a Áurea é desse mesmo grupo que eu, né, de jovens feministas, do Forito. Qual é a nossa dedicação para a política? E qual que é a nossa dedicação para a nossa vida? Isso é um tema também que as novas gerações têm se colocado. Porque, será que eu posso ser mãe sendo militante? Qual que é o espaço da maternidade para o debate do movimento feminista? Porque a gente lutou muito para escolher. Mas a escolha era sempre, eu tenho o direito de não ser mãe. E tá certo, fazia parte daquele momento, mas a gente agora quer ser mãe e quer continuar na política. Qual é o nosso espaço dentro disso? Ou qual que é o nível de dedicação? Porque a dedicação que tu tem que ter para a política acho que a Manuela falou isso mais de uma vez, assim, coisa assim, eu queria não ser candidata, porque eu quero vivenciar e eu volto depois. E falaram, não, você não pode fazer isso, porque o seu momento é agora, o auge é agora. A Áurea vivenciou isso, ela estava como deputada federal. Nossa, você chegou no seu auge, você não pode retroceder, tu não pode ir para outro lugar. Você não pode perder um mandato. Ela fez um processo e a Célia Chacriabac entrou no lugar dela, é o mesmo coletivo, e ela falou, muito obrigada, eu não preciso desse espaço. Então, eu acho que tem uma discussão, novas discussões de o que fazer com esse feminismo, que é o que a gente chama de, talvez, um feminismo do cotidiano. O feminismo está no nosso cotidiano, e eu sou feminista 100% do meu tempo, dentro da minha casa, conversando com meu marido,
decidindo ser mãe e como eu vou ser mãe, decidindo, assim, como é ser mãe de meninos, enfim, tem um monte de coisas que a gente nunca elaborou dentro do movimento ou dentro dos espaços, mas que a gente quer hoje a gente quer ser feminista, a gente quer ser militante, mas a gente não quer dar a nossa vida e morrer por isso. Não sei, né? Quantas horas do dia a gente pode ser militante e quantas horas a gente não precisa, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que vêm se debatendo também nessas novas gerações. Não acho que estão formuladas, não tem nada pronto. Então, eu acho que tem alguns debates, assim, geracionais colocados. Eu acho o espaço acadêmico, ele é crucial para a estruturação do movimento feminista no mundo, assim. Porque é onde a gente... Essa retroalimentação da elaboração teórica e da atuação no território, no empírica. Eu acho que isso é essencial. E eu um pouco fui procurando isso como central, assim. E acho que isso também muda a perspectiva de como... E aí eu acho que eu olho para as minhas que vieram antes e consigo entender mais coisas. E ter mais empatia. Eu nunca menosprezei o que elas fizeram, muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa, a gente está pedindo passagem, como a gente faz isso junta. Eu acho que uma das pessoas que mais envelheceu bem no movimento feminista e na política geral é a Melinha Teles. Eu acho que ela é uma figura ímpar, assim. Tanto como ela consegue atualizar tudo. O próprio debate da memória e verdade, quanto ela ressignifica, como ela colocou essa questão racial, por exemplo, no debate da memória e verdade, como ela colocou o debate de juventude, como ela debateu a questão do aborto, como que ela vai se reciclando, assim. E eu acho que eu hoje vivo na minha sensação de transição geracional, né? De que eu olho agora para trás e penso, essa juventude não sabe muita coisa, precisa aprender. E aí eu começo a entender como é o conflito de quem está vindo e quer passagem, tem muita dificuldade de ou escuta. Então agora eu sinto que eu estou no meio do caminho entre as dinossauros, porque muitas estão vivas e para mim são referências, sempre foram, independentemente até de se eu concordo com tudo ou não. Sim. Mas abriram caminho e, ao mesmo tempo, olhar e pensar quem que vem depois de mim, né? E como que é difícil mesmo essa troca, porque todo mundo tem que ter um espaço de escuta ativa muito presente, assim. Ter vontade de escutar o outro, né? Para conseguir... Mas eu acho que agora eu estou vivendo... Acho que a academia me dá munições de estruturas muito importantes e me dá um outro espaço de militância, me dá um espaço mais amplo. E aí eu fiz essa decisão de ir para a academia e estudar o feminismo porque eu achava que tinha muitas coisas acontecendo no cotidiano do movimento e do partido que precisavam ser elaborados teoricamente. E a gente não estava fazendo isso. Então, eu falei, não, acho que a academia precisa desse instrumento. A gente precisa voltar a teorizar sobre o que é o feminismo, para onde ele vai e quais são as estratégias, mesmo que seja rever as coisas, para conseguir incidir no cotidiano. E acho que foi um pouco esse movimento que eu fiz no último período, assim. Isso.